Questão 268, Enem 2017, aplicado nas unidades prisionais. Uma questão muito difícil, tá? Mas vamos lá para o enunciado e uma resposta rápida aqui, só para quem realmente já entendeu tudo dessa questão, né? Ou seja, essa pessoa já está muito lá na frente, mas vamos lá. Então, a absorção e o transporte de substâncias tóxicas, eu vou representar nas explicações por ST, em sistemas vivos dependem da facilidade com que estas se difundem através das membranas das células. Então, a absorção de substâncias tóxicas depende de como que elas passam através das membranas celulares. Por apresentar propriedades químicas similares, o octanol 1 é empregado em testes laboratoriais, como modelo da atividade das membranas, ou seja, o octanol 1 ou octan-1-ol se parece com as membranas celulares. É o que diz até agora. A substância a ser testada, ou seja, a substância tóxica a ser testada, é adicionada a uma mistura bifásica. Bifásica quer dizer que tem duas fases, de octanol com água, quer dizer que o octanol e a água são immiscíveis, porque senão a mistura não seria bifásica. Nessa mistura de octanol e água, adiciona-se a substância tóxica, agita-se e, ao final, é medido o coeficiente de partição, KOA, que depende da concentração da substância tóxica no octanol e depende da concentração da substância tóxica na água. Então, resumindo, pega octanol e água, joga a substância tóxica lá dentro, depois vê que tanto da substância tóxica foi para o octanol, que tanto da substância tóxica foi para a água. E aí você calcula essa razão, né? Octanol, água, e obtém o coeficiente de partição, que ele chamou de K. Tá? Coeficiente de partição é a divisão. Né? Essa substância tóxica ela se divide em dois meios, octanol e água. Que tanto que foi para o octanol, que tanto que foi para a água, é o coeficiente de partição. São testados 5 poluentes: benzeno, butano, éter, fluorobutano e metanol. A pergunta é: o poluente que apresentou o KOA tendendo a zero, o poluente que apresentou o coeficiente de partição tendendo a zero para esse valor aqui tender a zero, para esse número aqui ir para zero, o que tem que acontecer? Eu vou explicar direitinho. O numerador tem que ser o menor possível e o denominador tem que ser o maior possível. Então, qual dessas substâncias vai fazer isso aqui ir a zero? É aquela que for muito pouco solúvel em octanol, ou seja, não interagir com o octanol, porém interagir bastante com a água. Ou seja, é uma substância muito polar. Lembre-se que a água é polar. Se a água é polar, o octanol é apolar. Por quê? Porque a mistura dos dois é bifásica. Se forma duas fases é porque não são solúveis. Água polar, octanol apolar. A substância tóxica, para ela fazer esse número ir para zero, ela tem que interagir muito com a água, ou seja, ela tem que ser muito polar. Beleza. A gente vai riscar aqui o benzeno, porque você já sabe que o benzeno é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, então não vai interagir nada com a água. Butano, hidrocarboneto, apolar, não vai interagir com a água. Éter dietílico, duas vezes o et. Então aqui tem 4 carbonos. Fluorobutano, but, 4 carbonos. Metanol, 1 carbono. Você que é esperto, já pegou o raciocínio? Você tem 3 substâncias. Essas têm 4 carbonos e 1 oxigênio. Essa tem 4 carbonos e 1 flúor. O oxigênio dá uma polaridade, o flúor dá uma polaridade para a molécula. E essa tem OH. Metanol, né, função álcool, tem OH. Quem é mais solúvel em água? Quem tem 4 carbonos e 1 oxigênio só para fazer ligação de hidrogênio com a água, 4 carbonos e 1 flúor para fazer ligação de hidrogênio com a água, ou 1 carbono e 1 hidroxila para fazer ligação de hidrogênio com a água. Quanto mais carbono tiver, menos polar é. Essa tem menos carbono, então essa é a mais polar, metanol. Dessas 3 que sobraram, é a mais polar porque tem menos carbono e tem hidroxila. Certo? Então essa é a resposta correta.
E agora assista a resolução completa, que vai te ajudar, se você não entendeu. Se você entendeu, assista mesmo assim, que você vai aprender um pouquinho mais, certo? Bons estudos. Continua aí na sequência. Então, o enunciado fala de uma substância tóxica e que a absorção e o transporte dessa substância tóxica em seres vivos depende da facilidade com que esta substância consegue penetrar na célula. Só que para essa substância penetrar na célula e chegar aqui dentro e causar algum estrago, essa substância tem que primeiro atravessar a membrana celular. Tá? Então, atravessar a membrana celular é um passo crucial para avaliar a absorção e o transporte de substâncias tóxicas nos organismos vivos. Por que a membrana celular é tão importante assim? Eu vou pegar esse desenho da membrana aqui, vamos dar uma ampliada e você vai se lembrar das suas aulas de biologia que a membrana celular é uma bicamada fosfolipídica. Bicamada, são duas camadas, tá vendo? Uma camadinha formada por bolinha verde, risquinho vermelho para baixo, bolinha verde, risquinho vermelho para cima. Tá? Essa região vermelha é a região lipídica. A região lipídica, lipídio, óleo, gordura, é apolar. E a região, vamos dizer assim, fosfória, né? O fosfolipídio aqui, a parte fósforo, que tem os fosfatos, são essas bolinhas verdes aqui, são as partes polares da membrana, certo? Então, a membrana celular tem a sua parte externa e a parte interna, tá? Então, o desenho de verde representa esse círculo verde externo e o círculo verde interno, e a parte vermelha que eu vou colorir aqui, ó, né, entre essas duas camadas aí, é a parte lipídica. Então, veja o que tem que acontecer para uma substância tóxica entrar na célula. Essa substância tóxica tem que conseguir abrir uma passagem aqui, né, entre essas camadas. A substância tóxica tem que entrar entre essas camadas lipídicas, né, entre as moléculas de fosfolipídios, e chegar aqui. Aqui é a parte externa da célula, aqui é a parte interna da célula. Tem que chegar aqui para causar o mal, né, para que seja absorvido e cause danos na célula. Como é que a gente vai testar se a substância é tóxica ou não? De um jeito mais fácil, ao invés de ficar pegando células o tempo todo para ver se a substância é capaz de atravessar ali essa membrana, né, essa bicamada lipídica. Bom, existe um jeito mais fácil, que é comparando a capacidade dessa substância se difundir entre dois líquidos. E os líquidos escolhidos, um deles, o oct-an-1-ol. O que é esse oct-an-1-ol? Química orgânica. Lembra? Oct. Oct, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An. O que é o an? Só tem ligações simples. Então todas as ligações já são simples. O 1 se refere à posição do ol. O que é ol? Ol é álcool, álcool, ou seja, tem OH. Então tem uma hidroxila aqui. Onde eu vou colocar essa hidroxila? No carbono 1. Quem é o carbono 1? É o primeiro da fila, que pode ser esse ou pode ser aquele. Se esse for o 1, esse é o 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou se esse for o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse será o 8. Vamos colocar aqui, só para ficar mais parecido com o que eu quero mostrar, tá? Bom, então essa cadeia carbônica do octanol. O que falta aí? Falta a representação dos hidrogênios, que eu vou colocar H2.
certo? Por que é utilizado o octanol para representar a bicamada lipídica da célula, a membrana celular? Por causa disso aqui, ó. Essa parte muito longa da cadeia, basicamente só tem hidrogênio e carbono. Não é um hidrocarboneto, é a função orgânica, essa molécula representa a função orgânica álcool. Tá? Porém, se eu esquecer essa beiradinha aqui, só tem hidrogênio e carbono, fica parecendo hidrocarboneto, ou seja, a polaridade dessa cadeia longa é muito baixa. Isso aqui tem comportamento apolar. A hidroxila é polar, né? Entre oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, ele fica menos, é H+, né? Se você não se lembra disso, assista lá as aulas de interações intermoleculares que eu explico um pouquinho de polaridade, certo? Então, essa parte aqui é uma cabeça, né? Tem como se fosse uma cauda com essa cabeça polar. Então, olha como ficou o desenho do octanol que eu fiz aqui. Vou só emendar. Tá? A parte vermelha aqui do octanol é a parte apolar. E a parte verde aqui do octanol é a parte polar. Olha lá como é que eu tinha feito o desenho da membrana celular. Uma camada lipídica e a parte fosfo, aqui ó, similar, né? Polar e apolar. Veja a similaridade. Tá? Precisava saber exatamente isso? Não precisava, porque no enunciado diz que o octanol é utilizado por apresentar propriedades químicas similares às das membranas das células. Ok? Então bastava você saber que a membrana da célula é uma bicamada lipídica, ou seja, tem uma longa cadeia apolar, certo? Isso é muito importante. Eu vou fazer um desenho aqui bem simplificado de como é feito o experimento para determinar o coeficiente de partição, tá? Só representativo, não é real desse jeito, né? Os instrumentos são outros. Então imagina que eu pego aqui, suponha que eu pego aqui 50 ml de octanol mais 50 ml de água. Vou colocar aqui nesse becker 50 ml de octanol, 50 ml de água. Tá? Ambos são incolores. Colorir a água aqui de verde e o octanol eu vou representar de vermelho. Tá? Porém, informação para você que não conhece, ambos são incolores. Tá? Então o octanol está aqui e a água está aqui, certo? Forma um sistema bifásico. O que significa isso? Que octanol e água são insolúveis, são immiscíveis. Tá? Porque a água é muito polar e o octanol não é nada polar. O octanol é praticamente apolar. A parte polar dele é muito pequena. Prevalece o comportamento dessa cadeia apolar, certo? E para simular a capacidade da substância tóxica, né, que ele vai utilizar várias lá, penetrar na bicamada, eu pego essa substância tóxica e jogo aqui dentro. Se essa substância tóxica for muito polar, ela vai fazer interações fortes com outra substância que também seja muito polar. Ou seja, se ela for muito polar, ela vai atravessar o octanol e vai parar aqui. Tá? O ST vai parar aqui. Se a substância tóxica não for nada polar, se a substância tóxica for totalmente apolar, ela vai interagir, vai fazer interações mais fracas, mas vai preferir interagir com outra substância que também seja apolar. Tá? Parênteses, não é que ela vai preferir interagir com substâncias que sejam apolares. É que a água que é muito polar, que faz interações muito fortes, não vai querer largar interações muito fortes do tipo polares, né, ligações de hidrogênio, para interagir com interações de dipolo induzido com uma substância apolar. Tá? Então, essa substância, caso ela seja apolar, ela para aqui na fase do octanol. Caso ela seja
muito polar, ela passa direto e fica na água. Só que as substâncias podem ter comportamentos variados em relação à polaridade. Ela pode ser ligeiramente polar, né? Pode ser muito polar, pode ser um pouco mais polar, menos polar. Então ela pode, em parte, ficar no octanol e algumas moléculas ficarem no octanol e algumas outras ficarem na água, dependendo da polaridade dessa substância aqui. Tá? Aí o que se faz numa outra etapa para saber então se essa substância é muito polar ou pouco polar, ou se ela é capaz de atravessar o octanol ou não? O que se faz é o seguinte: eu recolho, né, eu retiro esses líquidos daqui, eu separo, né, passo aqui por um funil de decantação. Aqui tem uma torneirinha, você coloca essa mistura toda aqui dentro, certo? A água é mais densa, fica aqui por baixo. O octanol é menos denso, fica aqui por cima. Né? Esse funil de decantação vai estar preso num suporte, obviamente. Aqui embaixo você coloca um Erlenmeyer ou um Becker. E aí você controla pela torneirinha. Quando você abrir a torneira, primeiro vai escorrer a parte mais densa, vai escorrer a água, certo? Depois que saiu a água, você retira isso daqui, coloca um outro Becker ali embaixo e recolhe a fração de cima. Abre a torneirinha para escorrer a fração de cima. Tá? Uma separação de misturas heterogêneas por decantação. Então esse aqui é um funil de decantação, tá? É um funil de vidro, você consegue ver o que está lá dentro. Bom, aí saem as duas fases. Sai a fase octanol e sai a fase água. As duas estão aqui, certo? O que é o coeficiente de partição octanol-água? É a relação entre a concentração da substância no octanol dividido pela concentração da substância na água. Então, eu vou usar uma forma de medida, seja por titulação, por espectrometria, por fotometria. Existem vários métodos, né, que não vem ao caso agora. Eu vou calcular quanto da substância tóxica tem aqui e vou jogar aqui nesse número. Vou calcular quanto da substância tóxica tem aqui e vou jogar nesse número. Faço esse cálculo e tenho o coeficiente de partição, certo? Retomando, se a substância tóxica for totalmente apolar e ficar totalmente no octanol, quanto que vai dar esse número? Ou seja, você colocou 10, vamos jogar um número assim simplificado, você jogou 10 moléculas de substância tóxica aqui. Todas as 10 ficaram no octanol, então vai ser 10 dividido por 0, ou seja, o coeficiente é infinito. E se todas as 10 forem para a água, vai ser 0 dividido por 10. 0 dividido por 10 vai ser 0. Tá? Vem a pergunta que é, dentre esses poluentes, né, presentes na água, em sistemas aquáticos, né, dentre esses poluentes, qual vai apresentar um coeficiente de partição octanol-água tendendo a 0? Tendendo a 0, a gente representa matematicamente com uma setinha assim, tendendo a 0. Ou seja, não é 0, mas que tende a 0. O octanol seja 10 e a água 10. Quanto que vai dar isso? 1. Se o octanol for 1 e a água 10, quanto que vai dar isso? 0,1. Se o octanol for 0,1 e a água 10, quanto que vai dar isso? 0,01. Tá vendo que está diminuindo? Está cada vez chegando mais próximo de zero. É 1, 0,1, 0,01, 10 menos 3, 10 menos 4, 10 menos... Ou seja, quanto menor for o numerador, ó, 10, 1, 0, 1. Quanto menor for o numerador, menor é esse número. Menor é o coeficiente de partição, é diretamente proporcional. E quanto maior for o denominador é inversamente proporcional ao coeficiente. Então, se esse número é grande, esse será pequeno. Tá? Então, quanto maior for o denominador, menor será o coeficiente de partição. Para esse coeficiente de partição tender a 0, a concentração da espécie na fase octanol, então quando eu tirar lá os dois copinhos lá, lembra que eu falei? Tinha um que estava com octanol e outro que estava com água.
Aí eu vou medir quanto que tem de substância tóxica nesse e quanto que tem de substância tóxica nesse. Para esse número dar zero, no octanol a substância tóxica tem que estar próxima de zero, ou o mínimo possível, e na água a substância tóxica tem que estar o máximo possível. Se eu coloquei 10, tem que estar 10. Se eu coloquei 11, tem que estar 11, tá? O máximo possível, certo? Ou seja, a substância tem que ser nada apolar. Ela não pode interagir com o octanol, não pode ter nada dela lá no octanol. Ao contrário, tem que ter muito dessa substância na água. Tá? Ou seja, a substância que vai fazer esse coeficiente de partição tender a zero é a substância mais polar de todas. Porque a mais polar é a que vai interagir mais com a água e nada com o octanol, certo? Então, química orgânica agora. Éter. Como que é a função éter? Oxigênio com carbono. Então, éter é isso aqui define a função éter. É o éter quer dizer que são dois, etílico. Então, são duas vezes et. Então, é et para um lado. O que é et mesmo? Et são dois carbonos, tá? E et para o outro, certo? Éter, dois carbonos. CH3, CH2, oxigênio. CH2, CH3. Esse aqui é o éter dietílico. Fluorobutano. But, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Butan só tem ligações simples. Fluorobutano, não disse nada, é na posição 1. Tá? Se fosse aqui, seria 2 fluorobutano. Tá? Esse deve ser o 1 fluorobutano. CH3, CH2, CH2, CH2F. Benzeno, metanol, met é um carbono, é ligação simples e ol é função álcool. Um carbono só, então esse aqui é o metanol, CH3OH, e por último, butano, 1, 2, 3, 4, but é 4, somente ligações simples, e O é a terminação para hidrocarboneto e para aleto, né? O aleto aqui é fluorobutano, aleto é halogênio 7A. Esse aqui não tem nenhum aleto, então é hidrocarboneto, só hidrogênio e carbono. Tá aí, ó. A substância que vai fazer o coeficiente ficar tendendo a zero é aquela substância muito polar. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. Se você tem dúvida, assiste lá as aulas de interações intermoleculares. Então, não é a letra E. Letra C, benzeno. Benzeno também é um hidrocarboneto. É um hidrocarboneto aromático, né, na classificação. Tá? Mas é hidrocarboneto, então ele é apolar. Então o benzeno também já foi embora. O oxigênio do éter tem carga negativa e esses têm carga positiva, porque são vizinhos aqui, eles perdem elétrons para o oxigênio, né? Se quiser entender melhor sobre isso, procura lá as aulas de interações intermoleculares e polaridade dos compostos orgânicos. Flúor mais eletronegativo menos, esse carbono fica mais. Oxigênio mais eletronegativo menos, hidrogênio mais. Olha, isso aqui tem uma característica importante. Hidrogênio ligado a um dos três mais eletronegativos é capaz de fazer ligações de hidrogênio. Tá? Esse composto aqui, ó, o flúor dele pode fazer ligações de hidrogênio com a água. Tá? E esse oxigênio aqui também pode fazer ligações de hidrogênio com a água. Por aqui assim, ó. Então veja bem, temos três substâncias, o metanol, o fluorobutano e o éter dimetílico, que podem interagir com a água. Só que a cadeia carbônica do éter tem 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. A do fluorobutano tem 4 carbonos. Então aqui no total são 4 carbonos, aqui são 4 carbonos e uma parte polar, 4 carbonos e uma parte polar, 1 carbono e uma parte polar. Lembre-se o seguinte, quanto maior a cadeia carbônica, carbono e hidrogênio tem diferença de eletronegatividade muito baixa, o que sempre vai dar características apolares.
Então essa substância tem uma parte capaz de interagir com a água, mas tem duas partes capazes de interagir com o octanol. Então essa substância vai ficar um pouco no octanol também. Tá? Mesmo dessa aqui, ó, tem 4 carbonos dá para ela uma característica pouco polar. Então apesar de poder fazer ligações de hidrogênio com a água, ela pode fazer interações de dipolo induzido com o octanol, ou seja, essas duas não vão passar totalmente para a fase aquosa. Pode sobrar um restinho, uma pequena quantidade delas, na fase octanol, o que vai aumentar aquele coeficiente de partição lá. Tá? Agora, o metanol só tem um carbono, então comparando duas moléculas com 4 e uma com um carbono, essa aqui é muito polar, é a mais polar de todas. Sendo a mais polar de todas, é a que mais vai interagir com a água. Se é a que mais vai interagir com a água, o coeficiente de partição, que depende da interação dessa substância com o octanol e com a água. Se ela interage muito com a água, significa que ela interage pouco com o octanol. Então esse número aqui vai ser muito pequeno. E esse número aqui vai ser muito grande. Um número muito pequeno dividido por um número muito grande, por exemplo, 0,001 dividido por 1 milhão, vai tender a zero. Certo? Então a resposta é a substância mais polar de todas, a mais polar de todas, metanol. Certo? Questão bastante complicada, mas tenho certeza que você aprendeu um monte de coisa com ela. Dúvidas? Estudem bastante e perguntem.